O Senhor Jesus anda sobre o mar. Um barco navegava pelo mar. Nele estavam 12 homens. Eram os discípulos do Senhor Jesus. Eles os tinham mandado partir, dizendo: Vão para o outro lado da margem. Eu verei vocês mais tarde. Os discípulos preferiam não ir. Antes teriam gostado de ficar mais tempo com o Senhor Jesus, mas deviam ser obedientes. Quando saíram, estava anoitecendo. Agora já eram altas horas da noite. Eles tinham que navegar contra o vento. Tinham que remar com muita força para ir adiante. O vento soprava cada vez com mais força. Os discípulos remavam o mais forte que podiam, mas não conseguiam avançar. Era impossível sair do lugar, porque o vento e as ondas vinham contra eles. As altas ondas se chocavam na proa, assim que o pequeno barco estalava e tremia. O barco dançava e balançava sobre as ondas altas do mar, a ponto de quase ser quebrado em pedaços. Desse jeito, morreriam todos afogados. Os discípulos ficaram com muito medo. Eles pensavam: agora estamos sozinhos, no meio deste mar perigoso, e o Senhor Jesus não está conosco, como da última vez quando estivemos em perigo. Agora ele não pode nos ajudar, ele nem sabe que estamos em apuro. Ele não nos vê, talvez todos nós tenhamos que morrer afogados. Mas o Senhor Jesus sabia de tudo. Ele ainda estava ali nas montanhas, sozinho na escuridão. Tinha subido ao monte para orar, mas ele não tinha se esquecido de seus discípulos. Ele os via na noite. O Senhor Jesus podia enxergar tudo através da escuridão. Ele via como eles lutavam com os remos para levar o barco adiante. Também via como eles estavam com medo e como desejavam que ele estivesse junto deles. Então o Senhor Jesus foi até eles. Mas ele não foi de barco, pois isso não era necessário. A água não podia deter o Senhor Jesus. Ela tinha que obedecer. Então ele ordenou: água, carregue-me. E então ela o carregou. O Senhor Jesus foi andando sobre a água até chegar ao barco dos seus discípulos. Eles não pararam de remar e tinham muito medo de morrer afogados. E então, de repente, ficaram ainda mais assustados quando viram uma coisa branca que caminhava sobre as águas. Um fantasma! Um fantasma! Gritaram eles. Mas então ouviram a voz do Senhor Jesus. Ele disse: Não se assustem, pois sou eu. Como ficaram contentes de escutar a voz do Senhor. Ele tinha voltado para junto deles. Ele não tinha esquecido. Então Pedro perguntou: Jesus, é o Senhor mesmo? O Senhor anda assim sobre as águas? Posso andar sobre as águas também? O Senhor Jesus respondeu: Venha. Então Pedro desceu do barco e colocou os pés sobre a água, e a água o carregou também. Ele não afundou. Foi andando sobre as águas ao encontro de Jesus e não tinha medo, pois ele olhava para o Senhor e sabia que Jesus cuidava dele. Mas o vento soprava com tanta força e as ondas faziam muito barulho. A água era tão escura e profunda. Quando Pedro viu isso, ficou com medo e acabou se esquecendo que o Senhor Jesus estava ali para ajudá-lo. De repente, ele começou a afundar. Senhor, me socorra! Gritou Pedro, mas o Senhor Jesus já estava ao lado e o pegou pela mão. Ele então tirou Pedro da água e disse: Homem de pouca fé, por que duvidou de mim? E segurando a mão de Pedro, ambos foram até o barco e então subiram nele. E de repente tudo estava calmo. Não ventava mais, as ondas não batiam mais contra o barco. O vento e as ondas sabiam que estavam no barco agora, e os discípulos também sabiam.
caíram de joelhos perante o Senhor Jesus e disseram com muito respeito: Ó Jesus, como o Senhor é poderoso! O Senhor é o Filho de Deus e sempre pode cuidar de nós. Sim, agora eles sabiam muito bem. Tendo o Senhor como amigo, você sempre estará seguro. Então, nunca mais precisará ter medo.